Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Mônica, tudo bem? Vamos dar início à correção das atividades da semana de 25 a 29 de maio. Essas atividades são do livro que vocês usam na escola. Capítulo 2, números positivos e negativos. E ele começa dizendo que existem situações que o número zero ou números maiores que zero não são suficientes para expressar determinadas informações, como é o caso de medidas de temperatura. E aí ele mostra alguns municípios do estado de Santa Catarina. Então a gente tem aqui 4 termômetros, onde foram mostradas temperaturas mais baixas que essas cidades, esses municípios registraram. Então a gente tem aqui o município de Canoinhas, em 1963, registrou a temperatura mais fria, a temperatura mais baixa de menos 12 graus. E a gente pode dizer 12 graus abaixo de zero. O município de Caçador, em 1952, registrou a temperatura de menos 14 graus, ou 14 graus abaixo de zero. Nós temos também o município de Joaçaba, que em 2000 registrou sua pior temperatura, a temperatura mais fria, menos 5 graus, ou 5 graus abaixo de zero. Temos o município de São Joaquim, que registrou a temperatura de menos 10 graus, em 1991, 10 graus abaixo de zero. Então, as temperaturas no Brasil, elas utilizam a escala Celsius, em homenagem ao astrônomo que desenvolveu essa unidade de medida. Então, quando a gente vai representar a temperatura, a gente coloca o número, seguido do zerinho de graus e o C maiúsculo de centígrados. Então, aqui, menos 12 graus centígrados, menos 14 graus centígrados, menos 5 graus centígrados e menos 10 graus centígrados. Muito bem. Aproveitando o texto, foi feita uma questão perguntando o seguinte. Número 1. Qual é a menor medida de temperatura apresentada nesse mapa aqui? Qual a menor temperatura? A temperatura mais baixa, a mais fria? A temperatura mais baixa é aquela que está mais distante do zero, mais longe do zero. Então, se nós formos olhar a reta numérica, nós temos o zero como origem, que separa os positivos à sua direita e os negativos à sua esquerda. Quanto mais longe do zero os números negativos, mais baixo ele é, menor ele é. E aqui no caso, a pergunta é: qual é a menor medida de temperatura apresentada no mapa? Então, nós temos menos 12, menos 14, menos 10 e menos 5. Então, nós vamos pensar qual o número que está mais distante do zero. Mais distante do zero. É o 5, é o 10, é o 12 ou é o 14? Nesse caso, a temperatura, qual a menor medida de temperatura apresentada no mapa é o menos 14. Menos 14 graus, o zerinho, centígrados. E continua a pergunta, em qual município essa temperatura foi registrada? No município de Caçador. Tá aqui, ó. E aí você vai responder. Município de Caçador. A temperatura mais baixa, a temperatura mais fria foi registrada, então, no município de Caçador. Se tivesse perguntado a data, 11 de junho de 1952. Muito bem. Continuando o texto. Para medir a temperatura, é utilizado um instrumento chamado termômetro. E aí nós temos alguns modelos de termômetro aqui na folhinha. Nós temos esse termômetro que mede a temperatura dos municípios. A nossa Teresópolis tem vários espalhados por aí. Nós temos aqui um termômetro de álcool. Dentro aqui tem o líquido.
E nós temos um outro termômetro, que é o termômetro digital. Então, esse aqui dos municípios, né, que medem a temperatura ambiente, ó, digital. Esse que mede a temperatura corporal, esse aqui também é digital. Temos também o que mede a temperatura corporal, que não é digital, que tem o mercúrio dentro. Esse aqui está sendo chamado de termômetro de álcool. Então, esse líquido aqui deve ser o álcool, né? E um álcool colorido, para você poder enxergar. Muito bem. Então, a gente tem o termômetro digital, que mede temperatura ambiente. Temos o termômetro de álcool colorido, que também mede temperatura do ambiente. E temos o termômetro digital, que geralmente é para medir temperatura corporal. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a medida de temperatura que o termômetro de álcool está indicando? Então, nós vamos ver que essa linha azul é o colorido. E se nós observarmos, nós temos aqui o zero. Olha o zero. Nós temos aqui o 0 e nós temos o 10. Essa escala desse termômetro, se a gente olhar de cima para baixo, está 50, 40, 30, 20, 10, 0. Aqui é menos 10, aqui é menos 20, aqui é menos 30. Então, a escala está diminuindo de cima para baixo, de 10 em 10. Entre o 50 e o 40, temos o 45. Entre o 40 e o 30, temos o 35. Entre o 30 e o 20, temos o 25. Entre o 20 e o 10, temos o 15. Entre o 10 e o 0, temos o 5 positivo. Agora, entre o 0 e o 10 negativo, nós temos o 5 negativo. E é justamente onde o líquido, o álcool colorido está marcando. Olha, ele está marcando aqui, ó. Então, a pergunta é, qual é a medida de temperatura que o termômetro de álcool colorido está indicando? Então, ele está indicando menos 5 graus, igual quando nós trabalhamos ângulo, centígrados. Continuando. Os números negativos também são utilizados para registrar a medida de altitudes, como indicado aqui no esquema. Na aula passada, eu falei que a altitude negativa, abaixo do nível do mar, pode ser chamada também de profundidade. Nós temos a altitude positiva e a altitude negativa. A altitude positiva é acima do nível do mar. A altitude negativa é abaixo do nível do mar. A altitude negativa também pode ser chamada de profundidade. Então, a gente tem aqui nível do mar, 0. Acima do nível do mar, uma escala de 50 em 50 metros. Olha, 50, 100, 150. Abaixo do nível do mar, 50 metros negativo, 100 metros negativo e 150 metros negativo. E tá assim. Nesse esquema, é possível perceber que acima do nível do mar, as medidas são indicadas com números positivos, que nesse caso aqui não tem o sinal de menos na frente. Esse tracinho aqui não é do menos. Observe que aqui no 50, a gente tem um tracinho de negativo, sinal de negativo antes do 50. Esses tracinhos aqui é como se fossem os tracinhos da régua para separar as escalas numéricas. Então, olha, nesse esquema é possível perceber que acima do nível do mar, as medidas são indicadas com números positivos e abaixo do nível do mar, elas são indicadas com números negativos. Note que o ponto de referência que indica a medida igual a 0 é o nível do mar. Então, número 3. Qual a medida aproximada da altitude da depressão representada no esquema? Nós temos aqui uma depressão
olha. E ele quer saber que medida, que altitude essa depressão está representando. Então, se a gente seguir o fundo dessa depressão, a gente vai observar, olha, que ela está aproximadamente em 50 metros negativos. Então, qual a medida aproximada da altitude da depressão representada no esquema? Menos 50 metros. Então, essa depressão aqui tem uma montanha, essa depressão está numa profundidade, está numa altitude negativa de 50 metros, ok? Continuando. Outra situação em que aparecem números negativos. Essa imagem aqui do extrato bancário, ela não ficou muito boa, então eu fotografei e mandei no grupo, tá? E está assim em cima. Os extratos bancários também podem apresentar valores negativos quando nós temos saldos negativos ou quando a gente faz um saque na conta, ou seja, tira o dinheiro, quando a gente paga uma conta, tudo que sai da conta, que diminui o seu dinheiro, é representado pelo sinal negativo, porque está sendo feita uma subtração. Pode acontecer da pessoa gastar mais dinheiro do que ela possui na conta e ela ficar devendo para o banco. E aí a gente diz que a pessoa tem um saldo negativo. A gente viu que nós temos receita, que é aquilo que a gente ganha. Nós temos despesa, que é o que a gente gasta. E essa diferença entre receita e despesa, o que se ganha e o que se gasta, a gente chama de saldo. Saldo é o que sobra. E às vezes a gente fica com saldo negativo, a gente gastou mais do que a gente podia. E aí a gente está devendo, a gente está com saldo devedor. E esse saldo devedor é representado pelo sinalzinho de menos antes do número. Então nós temos aqui o extrato bancário que está assim. Nós temos data, histórico, o que aconteceu, o que foi feito. O número de documento, que isso aqui não importa para a gente, e o valor daquela transação bancária. Então, em 1º de janeiro, a pessoa estava com R$315. 315 positivo. No dia 11 de janeiro, ela pagou uma fatura. Houve um pagamento na conta dela, foi retirado R$79. No dia 15, foi feito um depósito de R$100. No dia 22, foi feito um saque, foi retirado R$200. No dia seguinte, no dia 23, foi retirado R$159. E chegou no dia 25 de janeiro, o saldo de menos 23. Então, está com saldo negativo de R$23. Nesse caso, para indicar um valor positivo, não é utilizado sinal algum. Nós vimos que o número positivo não precisa do sinalzinho de mais na frente, só o negativo que tem que ter o sinal de menos. Mas, para indicar um valor negativo, utiliza-se o sinal menos antes do número. E está assim. Os extratos das movimentações bancárias apresentam os saldos com valores positivos quando há dinheiro disponível na conta, sobrando na conta, e com valores negativos quando não há dinheiro disponível na conta, está faltando. Além disso, geralmente também apresentam os créditos, valores que foram depositados nas contas. E esses créditos são valores positivos, entrou dinheiro na sua conta. E os débitos são os valores retirados da sua conta, que são valores negativos porque foram feitas subtrações na sua conta. Então, número 4 está assim. Ao final do dia 25, então dia 25, olha, é o último dia aqui no extrato.
qual era o saldo registrado no extrato bancário. Então, é simplesmente esse exercício aqui, era para você ir lá no extrato, olhar o dia 25 e marcar qual era o saldo registrado no extrato bancário. E o saldo era de menos R$ 23, ok? E aqui tem uma pergunta que é pessoal a resposta e eu vou dar a minha opinião. O que esse valor representa? Esse valor de menos R$ 23. Então, você pode dizer que a pessoa ficou devendo para o banco R$ 23, que ela está com saldo negativo de R$ 23, que ela está com saldo devedor de R$ 23. Qualquer resposta nesse sentido. Tem que ser explícito que está faltando dinheiro na conta, que ela está devendo, que ela gastou mais do que ela possuía, ok? Agora eu vou usar a calculadora para a gente fazer as continhas aqui do extrato, tá? Só para vocês observarem. Vou fazer na calculadora. Então, vamos lá. No dia 1º de janeiro, ela possuía R$315, tá? No dia 11 de janeiro, ela retirou 79. Aí, no dia 1º, ela ficou com R$236. Era positivo, ok? No dia 15 de janeiro, ela depositou, então ela colocou R$100 na conta. E aí ela ficou no dia 15 de janeiro com R$336. Acontece que no dia 22 de janeiro, ela fez um saque, ela tirou R$200. Vamos ver quanto ela ficou. Ela ficou, veja bem, com R$136. No dia 23, o que aconteceu? Ela tirou da conta, ela pessoa, R$159. Só que ela possuía 136. Quando ela tirou 159 de uma conta que possuía apenas 136, vamos ver o que aconteceu? Ela possui no banco, que é dela, positivo, R$136. Só que ela sacou, ela tirou, ela deu um cheque, ela descontou R$159. Então, vamos ver agora o que aconteceu. Olha como ela ficou no dia 25 de janeiro, devendo R$23. Por que ela ficou devendo R$23? Porque no dia 23, ela possuía apenas R$136. E ela tirou mais do que ela possuía. E o banco, então, emprestou para ela R$23, que é o que ela está devendo, olha. Então, qual foi o saldo dela ao término aqui do dia 25? R$23 negativos. O que isso representa? Representa que ela gastou mais do que ela possuía, representa que ela está com saldo devedor, representa que esse dinheiro não é dela e que ela está devendo para o banco, ok? Continuando, vamos para as atividades. Nós temos aqui 4 situações e nós temos 4 figuras, 4 gravuras. Ao lado de cada gravura tem 3 temperaturas. E aí eu coloquei as letrinhas, ó, A, B, C e D, ó, A, B, C e D, para você colocar as temperaturas correspondentes à situação que está mostrando na gravura. Então, tá assim. Entre as medidas de temperaturas indicadas, determine qual delas é mais conveniente para cada situação, tá? Então, nós temos aqui um moço com chapéu, vestido e se abanando, morrendo de calor, tá? E nós temos aqui 3 situações de temperatura. Nós temos 40 graus, 7 graus e menos 5 graus. Qual é, nesse caso, a temperatura mais adequada? Será que é abaixo de 0, se ele está morrendo de calor? Será que é 7 graus? Ou será que é 40 graus? A resposta mais adequada para essa situação é 40 graus. Ok? Nós temos aqui na letra B o vulcão em erupção. E nós temos aqui 3 temperaturas positivas, tá?
Nós temos aqui, dessas três, nós temos 50 graus, que dessas três é a menos quente. É muito quente, que é 50 graus. Olha que na letra A, o moço está morrendo de calor com 40 graus. E nós temos aqui 50, 100 e 1.200 graus, tá bom? Qual é a temperatura conveniente para representar um vulcão em erupção? 50 graus, 100 graus ou 1.200 graus? Se a gente pesquisar, a gente vai ver que a temperatura adequada para essa situação é 1.200 graus centígrados. Muito bem. Olha o caso da chaleira, tá? A chaleira aqui tá assim. Temperatura da água em ebulição. Ebulição é o estado da água quando ela sai do líquido, do estado líquido, para o estado gasoso, quando ela começa a soltar fumacinha. Quando a gente vai ferver a água, a gente observa que chega uma hora que começa a dar vapor, que a gente, né? A gente está vendo que está muito quente. Muito bem. Qual é a temperatura que a água entra em ebulição, que ela ferve? Vamos lá. 50 graus, 100 graus ou menos 180 graus? Claro que não é menos 180 graus. Se nós colocarmos a panela para ferver a água e colocarmos um termômetro, em 50 graus ela ainda não está em ebulição, ela não está em estado gasoso, ela não está tendo vapor. A temperatura mais adequada para essa situação são 100 graus. Isso quando a gente não sabe, a gente pesquisa o caso do vulcão, o caso da água em ebulição, a gente pode pesquisar que a gente tem as respostas, tá bom? Agora aqui, a gente tem aqui uma gravura de uma casa com muita neve, tá? E nós temos aqui 20 graus, 10 graus ou menos 15 graus. Esse estado aqui de muita neve é abaixo de zero, tá bom? E o único número aqui abaixo de zero é o menos 15. Então, qual é a temperatura mais adequada para essa situação? Menos 15 graus. Vamos para o número 2. E aí também temos aqui um mapa da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o enunciado está assim. Em junho de 2018, algumas localidades da região sul do Brasil registraram medidas de temperatura baixas, como mostra o mapa. Então, a gente tem aí no mapa, nós temos Curitiba, lá no Paraná, que está marcando 8 graus. Nós temos Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, que está marcando menos 5 graus. E nós temos a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que está marcando 0 graus. Então, nós temos aqui 3 cidades, uma em cada estado do sul. E aqui embaixo nós temos 3 termômetros, tá? Então, vamos lá. Nós vamos associar, dizer qual termômetro representa a temperatura de cada cidade aqui. Então, nós temos a cidade de Curitiba, está marcando 8 graus. A de Bom Jardim, menos 5 graus. E a de Passo Fundo, 0 graus. Então, a gente vai olhar aqui nos termômetros, tá? Nós temos o termômetro 1, que está marcando 0 graus. Olha, aqui está como se fosse uma lupa, aumentando a temperatura, aumentando aqui os números para a gente poder observar melhor. Então, a gente tem aqui 0. Olha aqui o líquido vermelhinho marcando 0. Esse está marcando 0 graus. Esse aqui, se a gente observar, a gente tem o 0. Nós temos o 0. Temos um espaço no meio. Temos o menos 10, tá? Então, a gente tem o 0, o menos 5 e o menos 10. E a gente tem aqui, nós temos o 10 e temos o 5, o menos 10 e o menos 5. Vamos lá. Aqui é o 10 positivo e o 5 positivo, tá? Falei errado.
Aqui ainda nem chegou no zero. Ó, esse 10 aqui é positivo. Aqui é zero, aqui é abaixo de zero e aqui a gente tem o 10 positivo. Então, a gente está marcando essa linha vermelhinha, ela está marcando abaixo do 10, mas ela está acima do 5, tá bom? Então, nós temos aqui o termômetro 1 marcando 0, o termômetro 2 marcando abaixo de 0, e o termômetro 3 marcando entre mais ou menos o 10 e o 5. Está mais perto do 10 do que perto do 5. Então, vamos associar a cidade que está marcando 0 graus, que é o termômetro 1. O termômetro 1 é a cidade, se a gente olhar aqui no mapa, é a cidade de Passo Fundo. Então, vou botar aqui, ó, Passo Fundo. Passo Fundo é a cidade que está marcando 0 graus. O termômetro 2 está marcando abaixo de 0. Então, nós temos agora Paraná, que está 8 graus, positivo. E Bom Jardim da Serra, menos 5 graus. Passo Fundo a gente já anotou, 0 graus. Então, nós temos Curitiba, 8 graus e Bom Jardim da Serra, menos 5 graus. Nós temos aqui esse termômetro marcando abaixo de 0. Então, aproximadamente menos 5 realmente. Aqui, então, é o Bom Jardim da Serra. O termômetro 2, Bom Jardim da Serra. E o que sobrou aqui para nós? O termômetro 3, que está marcando acima de 5 e abaixo de 10, então, é a cidade de Curitiba, que no mapa está informando que está marcando 8 graus, positivo. Ok? Vamos para o número 3. Em 2014, o número 3 está aqui. Em 2014, o Canadá enfrentou uma das maiores ondas de frio dos últimos invernos, com temperaturas medindo 41 graus abaixo de zero em Winnipeg e 29 graus abaixo de zero em Toronto. Em virtude disso, as autoridades aconselharam as pessoas a não saírem de suas residências por causa da possibilidade de congelamento em poucos minutos. Então, vamos lá. Utilizando números positivos ou números negativos, escreva a medida das altitudes de acordo com as informações. Aqui, na verdade, não é altitude. Aqui, na verdade, é temperatura. Ó, escreva no caderno as medidas de temperatura que foram citadas no texto. Esse enunciado aqui, esse enunciado é daqui de baixo, ó, tá? Misturou aqui, ó, utilizando números positivos e números negativos, esse enunciado é o mesmo que esse, tá vendo? Tá? Então, vamos voltar aqui. O número 3 está falando de 2 cidades do Canadá que estavam marcando, em 2014, temperaturas baixíssimas. Winnipeg, 41 graus abaixo de zero, e Toronto, 29 graus abaixo de zero. Então, essa questão aqui que eu digitei é da número 3, tá? Escreva no caderno as medidas de temperatura que foram citadas no texto. Então, quais foram as medidas de temperatura citadas no texto? 41 e 29, ok? São as respostas que a gente vai dar aqui nesse exercício. Então, olha, isso aqui é aqui embaixo. Então, a gente vai desconsiderar essa informação aqui. Essa questão é do texto, tá bom? Escreva no caderno as medidas de temperatura que foram citadas no texto. E quais foram as medidas? 41 graus negativo e 29 graus centígrados negativos. A gente não pode esquecer do sinalzinho de menos. Aqui no texto, observe que não tem o sinal de menos, mas como ele falou abaixo de zero, temperaturas abaixo de zero, qualquer número abaixo de zero,
tem que ter antes dele, ele tem que estar precedido do sinalzinho de menos, tá bom? Agora sim, esse enunciado que eu risquei, eu já tinha digitado aqui embaixo, olha. Utilizando números positivos ou negativos, escreva a medida das altitudes que foram citadas no texto. Então, a gente tem aqui altitude A e depois altitude B, A e B, tá bom? Então, vamos lá. Localizado na Serra do Imeri, no estado do Amazonas, o Pico da Neblina é a montanha mais alta do Brasil, com altitude medindo cerca de 2.993 metros. Ela recebe esse nome porque a parte superior da montanha fica coberta por neblina quase o ano inteiro, de tão alta que ela é. Então, olha aqui se fosse o nível do mar. O nível do mar é o 0. A Serra do Imeri, olha a altura da montanha. Acima do nível do mar é altitude positiva. Então, ele quer aqui, utilizando números positivos ou negativos, escreva a medida de altitudes. Então, nesse caso, como é acima do nível do mar, é uma altitude positiva. E de quanto que ela é? 2.993 metros. Letra B. A letra B está assim. A gente tem aqui o nível do mar e está falando de profundidade, de altitude negativa, localizada no Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas é a região mais profunda dos oceanos e do mundo, com uma profundidade medindo cerca de 11.000 metros. Olha aqui a palavra profundidade. Profundidade é a altitude negativa. Então, na letra B, resposta da letra B, menos 11.000 metros. Então, altitude positiva, altitude acima do nível do mar, a gente usa o sinalzinho de mais ou então não usava, botava apenas 2.993 metros. Agora, como é profundidade, é abaixo do nível do mar, a gente usa o sinalzinho de menos e no caso aqui, menos 11.000 metros. E continuando, represente com números positivos ou números negativos. É a mesma coisa que o exercício 4, só que aqui vai ser dinheiro. Represente com números positivos ou números negativos as seguintes situações. A conta bancária de Patrícia representa um saldo positivo de R$800. Então, saldo positivo você pode botar só R cifrão R$800. Mas se você quiser, você bota o sinalzinho de mais na frente. Tá? Aí, fica a critério de cada um. Positivo não tem necessidade do sinal. Letra B. A conta bancária de Lúcio representa um saldo negativo de R$ 452,50. Então, negativo em R$ 452,50. Agora, aqui a gente vai precisar fazer uma continha, tá? Marta tinha R$ 1.800 em sua conta bancária. Retirou R$ 1.500 e depois depositou R$ 600. Qual é o saldo ao final dessas movimentações na conta da Marta? Então, olha só. Marta tinha R$ 1.800. Tinha, posso colocar o sinalzinho de mais na frente. Eu não vou trabalhar com vírgula 00, tá? Com os centavos. Retirou 1.500 e depositou, acrescentou na conta dela mais 600. Ao final, qual foi o saldo dela? Vou pegar de novo a calculadora, tá? Para vocês visualizarem as continhas, tá bom? Então, a Marta tinha R$ 1.800, era positivo. Ela retirou 1.500. Quando você tem 1.800
e gasta 1.500, vai sobrar ou vai faltar? 1.800, paga 1.500, então sobra R$300. Sobraram R$300. E aí ela depositou R$600. Depositou, então, mais R$600. Ao final dessas movimentações, qual foi o saldo da Marta? R$900. Então, Marta ficou com R$900. Agora, como é dinheiro, a gente vai responder assim. Vamos lá. Ó, ela ficou com R$900. Então, eu vou colocar aqui, ó, R cifrão, R$900. E se você quiser, pode colocar o sinalzinho de mais na frente, ok? Agora a gente vai falar novamente de reta numérica. Números inteiros na reta numérica. Então, nós temos aqui o 0, que é a origem, que divide os números positivos dos números negativos. Os números positivos, o sentido é à direita do 0. Os números negativos, o sentido é à esquerda do 0. O 0 como origem, separando positivos dos negativos. E aí, o que ele fez aqui? Aqui ele traçou uma linha, uma reta, e no meio colocou o 0. Depois, ele traçou a uma distância de 1 centímetro, mais ou menos, ele fez marquinhos, olha. 0, 1 centímetro para a direita, mais um, mais um, mais um, mais um, e infinito. E à esquerda, um tracinho, 1 centímetro de distância, outro tracinho, e assim por diante. Beleza. E aí, ele lançou agora, registrou os números. À direita do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E a gente sabe que é infinito. E à sua esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, sabendo também que é infinito, tá? Muito bem. Essa parte agora do texto, ela vai falar de 2 conceitos que a gente já ouviu muitas vezes: sucessor e antecessor. O sucessor é aquele que vem imediatamente à direita de um número. É aquele que você acrescenta uma unidade ao número anterior. O antecessor é aquele que está antes, imediatamente à esquerda. Então, é aquele que você tira 1. O sucessor, você acrescenta 1. O sucessor é o mais 1. E o antecessor, você tira 1, é o menos 1. Então, está assim. Observando a reta numérica, podemos perceber que 5, olha o 5 positivo, é sucessor do 4, porque 5 está à direita do 4. Uma unidade à direita do 4. O 5, na verdade, é o 4 mais 1. Pois 4 mais 1 é igual a 5. Aqui faltou o sinalzinho de igual aqui. Agora vamos falar de antecessor. Por outro lado, o antecessor, olha aqui, ó. Aqui é o 4. Sucessor do 4 é o 5. Antecessor do 4 é o 3, porque ele vem imediatamente à sua esquerda. O antecessor é tirar 1. Então, se eu estou falando do 4, se eu tirar uma unidade do 4, fica o 3. Então, sucessor é mais 1. Antecessor é menos 1. 4 mais 1, 5. 5 é sucessor do 4. 4 menos 1, 3. 3 é antecessor do 4. Muito bem. Outra maneira de analisar é verificar que 5 está imediatamente à direita do número 4. Logo, 5 é o sucessor de 4. Do mesmo modo, 3 está imediatamente à esquerda do número 4. Logo, 3 é o antecessor do número 4. Para facilitar, para a gente responder as questões 1 e 2, a gente pode usar a reta numérica, tá? Então, vamos lá. Qual é o sucessor do menos 1?
Então, a gente vai lá na reta numérica e vai localizar o menos 1. O menos 1 está aqui, ó. Menos 1. Ele quer saber quem é o sucessor do menos 1. Sucessor é aquele que está imediatamente à direita dele. Quem está à direita do menos 1 é o 0. Então, quem é o sucessor do menos 1? É o 0. Ok? E na mesma pergunta a gente tem outra. Na número 1 a gente também tem outra pergunta. Quem é o antecessor do menos 5? Vamos lá na reta numérica e vamos localizar o menos 5. O menos 5 está aqui, ó. Antecessor é aquele que está imediatamente à esquerda. Então, aqui está o menos 5. Quem está à esquerda do menos 5 é o menos 6. Então, quem é o antecessor do menos 5 é o menos 6. Número 2. Qual é o sucessor do 0? O 0 está... Vou botar com outra cor. O 0 está aqui, ó. Olha o 0. Ele quer saber quem é o sucessor do 0. Sucessor é aquele que está imediatamente à direita. Então, quem está à direita do 0 é o 1. Então, quem é o sucessor do 0? Quem vem depois do 0 é o 1, positivo. Olha que na reta numérica, o livro não colocou os sinais de positivo na frente, ó, porque não precisa. Quando é positivo, o número não precisa do sinalzinho de mais. E quem é o antecessor do 0? Então, vamos voltar lá. O 0 está aqui. O antecessor é aquele que está imediatamente à esquerda. Então, quem está imediatamente à esquerda do 0 é o menos 1. Esse precisa botar o sinal. Então, quem é o sucessor do 0? Quem está depois do 0 é o 1, ou mais 1. E quem está antes do 0 é o menos 1. Esse tem que botar o sinalzinho de menos. E para terminar, na reta numérica estão representados alguns números naturais e alguns números inteiros negativos. Então, nós temos naquela reta numérica, vamos voltar na reta aqui, nós temos o 0 e à sua direita os números naturais. Nós temos o 0 e à sua esquerda os números negativos. Então, aqui ele está dizendo, olha, nessa reta estão representados alguns números naturais e alguns números inteiros negativos. Então, nós temos aqui os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinito. E nós temos os negativos, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e aqui seria o 0, tá? Números naturais do 0 à direita até o infinito. Números negativos abaixo de 0, olha que o 0 não entra. Juntando os naturais com os inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros a gente representa pela letra Z. Então, aqui tem um Z, tem um sinal de igual, conjunto é representado entre chaves. Como é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, esse conjunto começa com reticências. Aí, esse conjunto é o mesmo da reta numérica, tá? Olha, menos 6, menos 5, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, reticências, porque para lá é infinito também. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e também reticências para a direita, porque também é infinito. E aí ele vai falar a mesma coisa que eu já acabei de falar. Note que a sequência dos números inteiros aumenta indefinidamente, sem fim, tanto para o sentido negativo, para a esquerda, quanto para o sentido positivo, para a direita. Assim, não existe um número inteiro que seja o maior de todos os outros, nenhum que seja menor do que todos os outros, porque tanto para a direita são os maiores e para a esquerda, que são os menores, é infinita essa contagem. O 0 não é um número positivo
e nem negativo. O zero é um número que separa à direita os positivos e à esquerda os negativos. Exercício 3. Compare os números usando menor que ou maior que. Lembrando que se a gente fizer um tracinho, esse vira um 4 e esse aqui vira um 7. O que vira um 4 é o sinal menor e o que vira o 7, que parece um 7, é o sinal maior. Lembrando também que a gente pode usar aquela ideia da boquinha do jacaré. A boquinha do jacaré sempre fica abertinha para o maior número. Podemos usar também a reta numérica para fazer esse exercício, caso tenha dúvida, tá bom? Lembrando o seguinte, todo número positivo é maior que zero e maior que todos os negativos, tá bom? Todo número negativo é menor que zero, porque está abaixo de zero. E óbvio que também é menor que positivo. Então, na letra A, nós temos o menos 4 e o zero. Se a gente quiser, vai lá na reta numérica e a gente vai localizar. Olha o zero aqui e olha o menos 4 aqui. Tá? Para a direita é maior, tá bom? Então, entre o zero e o menos 4, quem é maior é o zero. Se a gente pensar em dinheiro, em situação financeira, você pode pensar assim. O que é melhor? Já falei isso semana passada. O que é melhor? Aqui no caso, melhor é você dever 4 ou você não dever nada? Qual a situação financeira melhor? É não ter dinheiro, que é o zero, ou ficar devendo 4? Bom, eu acho que melhor é você não ficar devendo para ninguém. Então, no caso, entre o menos 4 e o zero, o melhor é o zero. Então, o maior é o zero. E como a gente conferiu na reta numérica, o zero está à direita. O 4, menos 4, está mais distante do zero. Então, quem é o maior aqui? É o zero. Menos 4 menor que zero. Aí agora a gente tem o zero e o mais 4. Todo positivo é maior que zero. Mas vamos pensar em situação financeira. Aqui é zero, eu não tenho nada. Aqui eu tenho 4 porque é positivo. Aqui eu devo 4, aqui eu tenho 4. O que é melhor? Você não ter nada de dinheiro ou você ter 4? Poxa, melhor é ter 4. Então, boquinha do sinal também aberta para o mais 4. Zero é menor que mais 4. Agora a gente tem aqui dois negativos. Nós temos o menos 2 e nós temos o menos 5. Vamos lá. Desses dois, quem está mais próximo do zero é o maior, tá? Então, vamos lá na reta numérica. Quem está mais próximo do zero? O menos 2 ou o menos 5? Quem está mais próximo do zero é o menos 2. Então, o menos 2 é maior que menos 5. Mas a gente pode pensar também de outro jeito. Eu tenho aqui duas situações negativas. O que é melhor? Menos 2, dever 2, uma dívida de 2, ou dever 5, uma dívida de 5. Ah, eu prefiro dever 2. Então, dever 2, uma dívida de 2, é melhor do que uma dívida de 5. Então, se menos 2 é melhor que menos 5, então menos 2 é maior que menos 5. E se a gente voltar na reta numérica, menos 2 está mais perto do zero, então ele é maior que menos 5. Boquinha do sinal aberta para o menos 2. Então, aqui nós ficamos assim, menos 4 menor que zero. 0 menor que mais 4. Menos 2 maior que menos 5. Então, vamos agora para o último exercício. Complete a tabela calculando os pares de números. Então, aqui a gente tem dois números, tá? Por isso que está falando pares. Nós temos dois números aqui, por isso que é pares. Não é que é número par, não. Pares de 2. Nós temos aqui o mais 3 e o menos 1. Então, o que eu fiz? Juntei o mais 3 com o menos 2. Montei uma expressãozinha. Então, eu vou ler o mais 3
igual na aula passada que eu botei umas dicas de palavras que a gente pode substituir os sinais. No caso aqui, mais 3 eu posso ler tenho 3. E o menos 2 eu posso ler gastei 2. Então, eu posso ler assim, essa situação. Tenho 3 e gastei 2. Aí eu pergunto, se você tem R$3, você pode gastar 2? 3. Paga 2? Paga. E quando você tem 3 e gasta 2, seu dinheiro sobra ou seu dinheiro falta? Ah, se eu tenho 3 para pagar 2, meu dinheiro sobra. Então, é positivo, por isso que tem um sinalzinho de mais. Então, se eu tenho 3 e gastei 2, fiquei com 1, sobrou, positivo, mais 1. Então, aqui na tabela está assim, mais 3, tenho 3, menos 2, gastei 2, tenho 3 e gasto 2, fico com 1. Ficar é sobrar, ficar é positivo, é mais 1, tá? Agora vamos para as 3 questões abaixo. Primeira questão, na segunda linha, a gente tem o menos 3. O menos 3, eu vou ler devo 3. O mais 3, eu vou ler tenho 3. Então, a continha seria assim, vou botar ela aqui do lado. Menos 3 mais 3. Beleza. Você deve 3 e tem 3 para pagar a dívida. Se eu estou devendo 3 para alguém e eu tenho 3, eu posso pagar o que eu devo. Então, eu devo 3 e eu tenho 3 para pagar a minha dívida, eu vou ficar com quanto? Estou devendo R$3 para Mariazinha. Quando eu olho na minha carteira, eu tenho R$3. Eu vou pegar esses R$3 e vou pagar a Mariazinha. Então, se eu tinha uma dívida de 3 e eu tenho 3 para pagar, o que eu tenho, que é 3 positivo, vai pagar a minha dívida. Então, eu vou ficar com nada. Eu vou ficar com 0. E 0 não tem sinal, porque ele não é positivo nem negativo. Agora, vamos ler a outra situação que é bem parecida, só que está invertida. Mais 5, tenho 5. Menos 5, gastei 5. Tenho 5 e gastei 5. Vou escrever. Tenho 5 e gastei 5. Se você tem 5 e gasta esses 5, você vai ficar com quanto? Com nada, você vai ficar com 0. Tenho 5, gasto 5, acabou, zerou. E a última questão aqui. Tenho 4, gastei 5. Tenho 4 para pagar 5. 4 paga 5? Se eu estou com R$4 na carteira e eu vou numa mercearia e eu faço uma comprinha e a conta dá R$5, o meu dinheiro 4 paga 5? Sim ou não? Se você percebe que o que você possui não é suficiente para pagar o que você gastou, não é suficiente, vai faltar. Faltar é menos. E vai faltar quanto? Se você tem 4 e deve 5, teu 4 não paga o 5. Agora, quanto é que falta 4 para chegar a 5? 4 para chegar a 5, a gente pode ir lá na reta numérica, ó. 4 para chegar a 5, falta 1, ó. Então, qual vai ser a sua dívida? Quanto que vai ficar faltando para você pagar lá na mercearia? Vai ficar faltando 1. Então, menos 1. Ok? Então, vamos relembrar. Tenho 3 e gasto 2, fica sobrando 1. Fiz uma dívida de 3 e eu tenho 3 para pagar,
se a minha dívida é de 3 e eu tenho 3, eu pego o meu 3 e pago 3, fico com nada, 0. Aqui está invertida a história. Eu tenho 5 e gastei 5, também fiquei com 0. E aqui eu tenho 4 e gastei 5. 4 não paga 5, fica devendo 1. Agora, essas duas situações aqui, eu vou destacar em amarelinho. Menos 3 e mais 3. Vamos voltar lá na reta numérica. Olha, o menos 3 está aqui. Menos 3. E o mais 3 está aqui. Vamos ver quantas unidades, quantos passos o 3 está do zero. 1, 2, 3. E o menos 3, quantos passos ele também está do zero? 1, 2, 3. Quando dois números estão na reta numérica, a mesma distância do zero, a gente chama eles de opostos. Então, quando a gente faz uma continha e os dois números, nosso par de números, são opostos, ou seja, o valor absoluto é o mesmo, no caso 3, 3, só que um é positivo e outro é negativo. Quando dois números são opostos numa continha, o resultado sempre vai dar 0, tá? Mais 3 menos 3 são opostos. Mais 3 menos 3 são opostos, sempre vai dar 0. Invertido, devo 3 e tenho 3 para pagar, sempre vai dar 0. Opostos na reta numérica. O número é o mesmo, olha. O que muda nele é o sinal. Um é positivo e o outro é negativo. Opostos, quando a gente faz uma continha entre opostos, sempre dá 0. A gente pode dizer aqui que os opostos se anulam. Anular é resultado 0. E no outro deu assim, mais 5 menos 5. O mais 5 está à mesma distância do zero que o menos 5, só que o mais 5 está para a direita e o menos 5 está para a esquerda. Eles são também opostos. Olha que o número é o mesmo, mas só muda o sinal, então também dá 0. Se fosse invertido, devo 5 e tenho 5 para pagar, também daria 0. Então, os opostos na reta numérica se anulam. Quando você faz uma continha com um par de números opostos, o resultado sempre é 0, ok?